A Yom Yom do dia 9 de Iyar, extraído de uma carta do Rebbe anterior, selecionada pelo nosso Rebbe, que ele nos traz um dos fundamentos básicos essenciais da Hassidut, escrevendo, dizendo que nosso mestre, o Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, disse: tudo o que a pessoa vê ou ouve deve ser encarado como uma instrução para a sua conduta, uma forma de servir a Deus. E esta é a ideia de Avodá. Avodá significa o serviço divino, serviço espiritual, esforço espiritual da nossa parte. Então, nisso consiste a nossa Avodá, o nosso trabalho, o nosso serviço, compreender e discernir em cada coisa um caminho a seguir no serviço a Deus. Esse é o ensinamento do Baal Shem Tov. Isso não é apenas uma mensagem inspiracional, mas isso é um fundamento de fé, algo básico e fundamental. Ou seja, nós já falamos outras vezes sobre o conceito de Ashgaha Pratit, de providência divina, e que essa providência divina, ou seja, que Deus não é apenas o criador do mundo, ele não é apenas o regente do universo, ou seja, ele não é apenas o criador, mas também o regente do universo. Isso que ele rege o universo o faz de uma forma específica, ou seja, que ele supervisiona meticulosamente, não apenas que ele é onisciente e sabe de tudo o que aqui acontece, mas tudo o que aqui ocorre em todos os reinos, em todas as partes do universo, tudo isso está conectado com o propósito da criação, tudo isso está vinculado com o objetivo divino para realizar propósito maior, a realização da vontade divina com a criação. Então existem coisas como o livre-arbítrio do ser humano onde Deus não interfere, mas na realidade todo o cenário, todos os figurantes, todos os atores coadjuvantes, por assim chamar, tudo que está no mundo presente diante de nós, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso, nada é por acidente, não existe assim força do destino ou coisa parecida. Não, tudo é baseado na providência divina, e essa providência é individual e particular, se aplica a cada ser, a cada criatura, a cada momento, em todo lugar, e a cada ocorrência, tudo o que acontece com cada ser e criatura. Portanto, se é assim, se nada é por acaso, nada é por acidente, etc., em decorrência disso vem essa mensagem do Baal Shem Tov. Portanto, se nada é por acaso, se nada é por coincidência, portanto, tudo que a pessoa vê ou ouve não é por acaso. Se você presenciou uma cena, ou se chegou aos teus ouvidos uma certa informação, tudo isso tem um motivo maior. E qual o motivo maior? Não é só por curiosidade, ou não é só por informação, ou menos ainda por fofoca, etc. Não. Tudo deve ser encarado como uma instrução para a sua conduta. A pessoa deve estar sempre se perguntando: se eu vi algo, o que eu posso aprender disso no serviço a Deus? Escutei alguma coisa, o que isso pode acrescentar para mim no serviço espiritual? Ou algo que a gente presenciou, como isso agrega valor para a minha evolução espiritual? O que eu posso extrair disso? Ou seja, de tudo a pessoa deve extrair uma forma de servir a Deus. E nisso consiste, às vezes a gente imagina que tem que ser criativo para tanto, né? Porque às vezes a gente só quer ser passivo, assistir os fatos ou ouvir as notícias, etc. E pronto. Mas para a pessoa pensar, refletir, meditar, o que eu posso tirar disso, o que isso me ensina, como isso pode me levar a uma evolução no serviço espiritual, para isso precisa trabalho, serviço. Essa é a Avodá, o serviço nosso. Compreender e discernir em cada coisa um caminho a seguir no serviço a Deus. Então isso era um fundamento básico nos ensinamentos do Baal Shem Tov, e algo que está muito detalhado e também repetido inúmeras vezes nos ensinamentos hassídicos. O nosso Rebbe mencionou esses ensinamentos, ou baseou
mensagens nesses ensinamentos diversas vezes, sabendo que o nosso Rebbe, de cada coisa, de cada, às vezes, objeto, de cada nova invenção, ou de cada fato, diversas vezes em Fabrenhas, hoje até foi publicado um livreto no qual dezenas e dezenas de coisas o Rebbe derivava e aprendia. O que podemos aprender disso? Desde a chegada do homem à Lua até novos eletrodomésticos que surgiram no mercado. O Rebbe extraía lições no serviço espiritual, no nosso serviço a Deus, que podemos extrair e devemos extrair de cada uma dessas coisas. Mas o Rebbe nos trouxe também fontes e referências para esse fundamento do Baal Shem Tov na Torá, na Halachá, na literatura clássica judaica. Então, o Rebbe dizia que nós podemos derivar esses ensinamentos também. Por exemplo, Maimônides fala, Deus nos livre, se há uma situação de fome, de seca, ou de mortandade, de epidemia no mundo, a gente não deve dizer, Maimônides fala que é contra a nossa fé, dizer, olha, acontece por estatística, cada não sei quantos anos acontece isso ou aquilo, etc. Isso é um fenômeno da natureza. Né? Maimônides diz, quem pensa e raciocina dessa forma, até uma forma cruel de encarar a realidade. Maimônides, inclusive, ele traz isso em leis de jejuns. Ele dizia que, às vezes, baseado na Torá, no Talmud, na Halachá, quando nós vemos situações graves, se chegava até a se decretar jejuns. Por quê? Porque se sabia que se as coisas negativas estão acontecendo, isso não é ao acaso, não é apenas por fatores naturais. Deve estar relacionado com alguma falha espiritual da nossa parte que precisa ser retificada. Isso vai em encontro ao que o Baal Shem Tov dizia, que tudo o que acontece no mundo tem sua razão de ser e tem uma fonte espiritual. Da mesma maneira também Maimônides, quando explica na Halachá o motivo dos nossos sábios terem instituído brachot, vários tipos de bênçãos para toda e cada situação, antes de usufruirmos de algo, quando presenciamos um determinado fenômeno da natureza, etc. Por que tantas brachot? Fala que um Yehudi ele deve recitar 100 brachot por dia, pelo menos, 100 bênçãos por dia, né? Então, Maimônides explica que isso foi instituído para que a gente se lembre do Criador constantemente, todos os dias, por trás de cada acontecimento, atrás de cada ocorrência, ou em cada situação que a gente se encontra. De fato, existem brachot para tudo. Né? Pode ser para comer, para beber, para fenômenos da natureza e etc. Por quê? Porque por trás de tudo, como nós falamos, existe a atuação divina, existe essa providência divina, e o nosso trabalho é saber identificar isso, saber perceber e reconhecer a mão de Deus atuando no mundo, por toda parte, em todos os momentos, em todas as ocasiões, por trás de todos os acontecimentos.